Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre o Dia Internacional do Cão Guia. Nós vamos também falar de turismo, vamos falar de medicina e de música. E os nossos convidados são Felipe Prazeres, que é maestro, violinista, ele é o diretor artístico da orquestra Johann Sebastian Rio, que vai se apresentar amanhã com Nirvana em Concert no Vivo Rio. A gente vai ter que esclarecer tudo isso, né, Felipe? Vamos esclarecer tudo, pode deixar. Johann Sebastian Rio, essa coisa toda a gente vai conversar. Prazer em tê-lo aqui de novo. Prazer meu. Nós estamos com o Dr. Luiz Eduardo Ferreira de Almeida. Ele é médico veterinário e ele vem nos falar sobre esse dia, que é o Dia Internacional do Cão Guia. É a última quarta-feira do mês de abril, é isso? Exatamente. E veio falar principalmente da importância das raças, né? Porque graças à característica de cada raça é que nós vamos tendo novas funções, adaptações, né? De acordo com a evolução da nossa civilização mesmo. Maravilha. O que fazer, o que não fazer com os cães guias também a gente vai falar. Nós estamos com o Dr. José Vilar, que é médico e ele é gestor de saúde. Ele é presidente da Câmara Empresarial do Rio, coisa novidade essa Câmara. Novidade. E ele vai nos explicar como aumentar a capacidade turística do Rio, inclusive na área médica. Turismo médico é a nova modalidade. É isso aí. Bom, tem várias alternativas para a cidade dentro dessa economia colaborativa que a gente está querendo construir nesse conjunto de empresários que eu tenho chamado de Rio Maníacos, para ajudar a nossa cidade. Maravilha. Estamos com Soraya Panello. Nossa Soraya é coordenadora do PROCON do Rio de Janeiro, é a nossa colunista definitiva aqui do Sem Censura, e ela vai explicar como é que a gente deve se proteger dessas compras turísticas. Não é isso? Temos bastante dicas aí para os consumidores sobre turismo e sobre as compras. Maravilha. Bruno Barros, prazer em vê-lo. Prazer é meu, Vera Barroso. Então. Tá bonita essa roupa, hein? Você gostou? Chique demais. Você também tá bem. Esse seu sapato... Eu vim de Mangueira aqui, verde, rosa, quer dizer, o contrário. Ficou ótimo, muito lindo. Ficou bom esse. Ficou bom. Boa tarde, gente. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde para você que está em casa do outro lado da telinha. Quer participar do Sem Censura? Opa, vai lá na sua rede social, #, Sem Censura, manda aí uma mensagem, pergunta, comentário, dica, o que você quiser que eu vou ler aqui para os nossos convidados. É bem fácil. Vera, ontem foi aniversário. Não, aniversário. Queria falar um aniversário de uma pessoa muito especial da nossa equipe aqui. Que ele está aqui do nosso lado, então dá o parabéns atrasado ao Bruno, que é o melhor estagiário do Brasil. Não é porque tem o mesmo nome que eu, não, mas não é, Vera? É verdade. Esse menino tá é todo, aqui, nunca vi uma coisa ficou igual. Roxo de vergonha agora. Mas tá de parabéns e ele faz aniversário junto com São Jorge. São Jorge. É abençoado. Guerreiro. Olha só, vamos conversar então com o Felipe Prazeres, essa sua... eu cheguei à conclusão que a sua orquestra, Johann Sebastian Rio, deveria chamar João Sebastião Ribeiro. Que é o nome, na verdade, em português, né? Explica. As pessoas têm que a gente fala Johann Sebastian Bach, que em alemão, no caso, então tem toda aquela pompa, né? Mas o Johann Sebastian Bach é o João, é o Sebastião, e é o Bach, que significa em alemão ribeiro, ribeirinho, né? Mas assim, o Sebastião, que é o padroeiro da nossa cidade também, e o João, que é um nome tão comum também na Alemanha, Johann também, né? Então, é todo um trocadilho que a gente fez, homenageando Bach, que é considerado por nós, músicos, o pai da música. E é uma ideia bacana de junção de música clássica com música popular? A ideia, quando a Johann Sebastian Rio foi criada há 5 anos, a gente faz 5 anos no final do mês, no final do ano, em novembro, foi a gente fazer uma orquestra de câmara, que é uma orquestra de câmara com um cravo, inclusive. Uau. Então, que está muito dedicado ao repertório barroco. Tá. Deu como DNA da orquestra, né? Porém, um grupo hoje, acho que qualquer orquestra hoje que quer se estabelecer, ela tem que se diversificar e não ficar presa num período, né, da história, da música, etc. Então, não só nós, outras orquestras também, mas a Johann também está sempre aí diversificando o repertório, tocando certas coisas que as pessoas querem ouvir, e ouvir uma orquestra tocando, sabe? Desmistifica um pouquinho também a própria orquestra, o seu organismo orquestra, né? Então, contando sempre que essas pessoas que vão no Nirvana amanhã, que a gente vai tocar, daqui a pouco falo um pouco sobre esse show, também vão lá buscar essa mesma orquestra e outras orquestras tocando o repertório de concerto, que não tem, sem essa divisão, entendeu? A proposta nossa é não ter divisão de público, isso é melhor ou isso é pior. Isso é música, é arte,
e é o que a gente quer fazer. E vocês tocam o que vocês gostam. Tanto vocês tocam Pixinguinha, aí vocês tocam Amy Winehouse e tocam os Beatles. E toca os Beatles, vão tocar Nirvana e tocamos Bach e tocamos Tchaikovsky também. Quer dizer, tudo que está ao nosso alcance a gente faz, sabe? E óbvio que também, para a gente, está sempre acostumado àquele mise-en-scène de uma sala de concerto, senta, levanta, agradece, cumprimenta o maestro. Num show desse, a gente tem que também quebrar um pouquinho o protocolo, sabe? Então, para se mostrar mais próximo do público, tá? Então a gente vai com uma outra pegada também para tocar, sabe? Até o figurino muda. Né? O figurino muda, a gente conversa com o público, sabe? Porque quando um concerto de música clássica, né? Um concerto normal, é necessário que tenha silêncio, sabe? Mas também a gente é contra as pessoas que batem palma na hora errada serem tolhidas também. Ninguém tem que ser tolhido, porque as pessoas vão criar... então isso aqui não é para mim. Não, é para qualquer pessoa. Mas certas maneiras são necessárias, dependendo do que a gente toca. Eu gosto também dessa ideia de vocês foram os primeiros a começar a postar direto na internet. Quer dizer, tudo isso que você está falando, a gente vai na internet, põe aí Johann Sebastian Rio e a gente vê a bagunça que vocês fazem no palco. É uma literalmente, bagunça, né, Felipe? O que aconteceu? Vocês chamam o público, e não a sei gente chama, cantam. Eu acho que assim, é sempre fazer com que a plateia e a orquestra sejam uma coisa só durante o espetáculo, né? E a gente pensou, há 5 anos atrás, vamos fundar essa orquestra, são grandes amigos, pessoas que tiveram experiência fora. E como fazer isso? Fazer um concerto? Tá, a gente podia fazer um concerto, faz um coquetel, faz umas fotos. Mas por que não fazer um vídeo, né? E começou a nossa questão audiovisual ali. Vamos fazer um vídeo, um plano sequência, que é o nosso primeiro vídeo, que veio da ideia do Bruno Vuzela, que é o nosso diretor de vídeos. E fez um sucesso, e aquilo ficou, né? Está lá, disponível para as pessoas. Depois disso, a gente começou a fazer vários vídeos, né? E tem músico que voa de parapente, que a gente criou um roteiro. Vocês fazem humor, na verdade. A gente faz humor, mas nós não somos humoristas, sabe? Nós somos músicos, mas mostra um pouquinho para o público o cotidiano da vida do músico. Não somos ETs, não somos pessoas diferentes. E a profissão de músico é igual a profissão de médico, veterinário, empresário. É uma profissão normal, sabe? E com isso você atrai um público mais jovem? A gente atrai o público mais jovem por ter uma linguagem muito mais próxima hoje, porque eu também não tinha internet quando eu tinha meus 20 anos, entendeu? Eu também não tinha nada disso. Então, assim, a internet é uma ferramenta para aproximar as pessoas, claro. Mas tocar também certas coisas que as pessoas se identificam... Nirvana. O Cobain já se foi. Inclusive, é uma efeméride. 25 anos atrás, né? São a data amanhã, 25 anos que ele partiu, né? A Amy Winehouse também não foi uma efeméride, mas também não estava aqui. Então a gente faz um instrumental desse show sem voz. Porém, as vozes estão todas espalhadas nos instrumentos da Johann, que é uma orquestra também um pouco diferente, porque tem cravo, e o nosso cravista vai tocar viola de roda, que é um instrumento renascentista, Kronhorn, que é um instrumento mais ainda de anti-renascimento, ou seja, a gente mistura tudo e convida, obviamente, o público a participar com a gente o tempo todo. Eles cantam, né? Cantam. Quer dizer, espero que cantem no Nirvana. Atrapalha vocês que estão acostumados com aquele clima de sala de concerto? Não, ao contrário. Eu faço um apelo, por favor, galera, que foi um show amanhã, cantem, que eu vou já pedir desde o início que participem. Pode desafinar, pode... E o movimento meio que veio lá de Seattle, há tanto tempo atrás, também era uma forma daquelas pessoas botarem muita coisa para fora, sabe? Naquele momento ali, sem a menor preocupação com o que iam pensar deles. Muito bom. Qual é a formação da orquestra? São 16 pessoas? Somos cordas, né? 8 violinos, 3 violas, 2 cellos, baixo. O nosso baixista vai tocar somente baixo elétrico nesse show. A gente tem a cozinha na orquestra, né? Que é o coração do rock. Guitarra, baixo e bateria. Então, temos isso. Então, a gente tem um Nirvana garantido ali. E a gente faz toda uma coisa por cima daquilo ali, né? E o cravo, mostrando também mais um instrumento para esse... Muita gente não sabe o que é cravo. Tem um colega meu cravista que estava numa roda de amigos, alguém me perguntou, o que você faz? Eu sou cravista. Aí a pessoa, você trabalha na área de estética? Eu, não, sou cravista. Remover cravo. Ou seja, o cravo é um instrumento que caiu em desuso também em determinada época, porque ele não tem muito volume. Entendeu? Veio o piano como grande substituto, né? Então o cravo ficou num tempo também, ou seja, a gente também divulga instrumentos e novas possibilidades. Olha só, eu queria voltar um pouco no tempo.
Você é de uma família de músicos, a tua mãe é cantora, teu pai é maestro, se foi de uma forma trágica, né? O maestro Armando Prazeres, no meio daquele assalto horroroso. Mas você vive na música desde criança. E numa música pesada, quer dizer, não é brinquedo, você não estava no meio de amadores. Ou seja, ou você era muito bom, ou então você era meio olhado assim. E você sempre foi muito bom. Eu agradeço isso. É verdade, ganhou não sei quantos concursos, começou a estudar violino com 11 anos, desde os 5 já tocava piano, quer dizer, você era bom. Eu acho que assim, tinha o convívio familiar com a música e que eu tento proporcionar isso para minha filha é fundamental. Independente dela escolher ser musicista ou não, mas aí já vinha uma naturalidade, tanto minha quanto do Carlos Prazeres, Isso. que está na Bahia hoje, também lá. Vive aqui, de vez em quando, graças a Deus. Está regendo no Teatro Municipal agora, inclusive o balé que está tendo no Teatro Municipal aqui do Rio. Então era muito natural para a gente. Carlos, seu irmão. Isso. Então a gente, assim, a música foi desde cedo já assim, pai, mãe, a gente quer ser músico. Entendeu? Então, física, matemática, era qualquer nota também. Agora, tem uma história que eu adoro, que é a seguinte, parece que você tocava terror no colégio, quer dizer, você não tem cara de bonzinho, de nerd e de quietinho, né? Não. Quer dizer, parece que era levado para caramba e que você jogava futebol, não sei o quê, peladeiro, e que você escondia dos garotos que você tocava violino. Na minha Eu adoro época... isso. Todo mundo dizia, você toca algum instrumento? Não, gosto de pandeiro. Nossa, hoje, isso da minha vida é a maior frustração eu não saber tocar um violino, você escondia isso. Escondia. Mas isso mudou. Óbvio, eu Não, devia conta, ter falar, conta. claro, assim, mas eu era um Eles adolescente. perguntavam, você toca alguma coisa? Perguntavam e assim, naquela época ser vocalista, tocar saxofone, imagina, ou ter uma bandinha, era moda, entendeu? Violino era um instrumento, cara, tá louco, tá violino. Coisa de velho. É um pouco assim, e hoje isso mudou. Isso mudou. Hoje em dia você vê um monte de projetos aí com muita gente jovem tocando violino. Óbvio que hoje em dia eu falo com o maior orgulho que eu toco violino. Entendeu? Mas o que você acha que se deu esse interesse dos jovens pelo violino? Eu acho que talvez seja um processo dos músicos mesmo, da minha geração, desmistificando cada vez mais, à medida do tempo. Que isso o violino pode ser tocar funk no violino, você pode tocar reggae, você pode tocar qualquer estilo, é um instrumento. E esse instrumento não está preso, igual o cravo, não está preso a um período ou um tipo de música específico, entendeu? Então, acho que essa é a grande diferença. Além da Johann Sebastian, que você é o maestro? Assim, a Johann é uma Porque orquestra de câmara. Você apresenta como diretor artístico. Sim, diretor artístico. Porque numa orquestra de câmara não tem maestro. Não é necessário a figura do regente com batuta. Basta um diretor artístico. Eu faço isso com o violino. Porque é uma orquestra menor, então não precisa de... A não ser se você vai tocar uma música contemporânea, que fosse necessária a figura do regente. Tá. Normalmente não. Além da Johann Sebastian, o que mais que você faz? Bom, você espala da... A Petrobras Sinfônica, que eu sou, espala há 20 anos já. Eu sei. Em 2000, vai fazer 20 anos. Em 2000 eu assumi esse cargo, eu estou desde 94, entrei com 17 anos na orquestra. Muito garoto, né? E lá na Petrobras Sinfônica eu também faço o papel de regente. Já fui regente assistente, mas também rejo, vira e mexe eu rejo. Sou muito feliz lá. E tem a academia da Petrobras Sinfônica, da qual eu também dirijo. E a UFRJ, que eu também toco como espala na orquestra da UFRJ e também rejo de vez em quando. Okay. Então, são umas 4 orquestras aí nas costas. Não, tudo bem. Eu estava vendo que o Karabchevsky, parece que ele te disse, maestro que é maestro tem que reger ópera. Quer dizer, aquele negócio, como se não bastasse tudo que você faz, ainda tem um cara que diz assim, o que você faz não é suficiente. Mas aí o Karabchevsky também é assim, ele tem exatamente o dobro da minha idade, né? E está fazendo tudo, né? Está fazendo tudo, então é uma grande referência. Você já regeu ópera? Eu regi no passado a Flauta Mágica. E eu mandei mensagem para ele, maestro, agora eu também regi uma ópera. Uma só. Mas eu vou É muito chique você reger uma ópera. Regi uma ópera, eu tive esse privilégio de reger a Flauta Mágica. Ainda mais com essa ópera, a Flauta Mágica de Mozart, que é uma obra-prima. Sem dúvida nenhuma. Depois, lá no final do programa, a gente vai ouvir essa Johann Sebastian, que ele trouxe um videozinho, tocando Amy Winehouse. A gente vai para o intervalo, volta já. Então, estamos de volta com Sem Censura ao vivo, Bruno Barros. Olha aí, Vera Barroso, tem telespectador perguntando aqui para o Felipe, quer saber como que foi colocar o Nirvana, que tinha em sua essência as desafinações do Kurt, olha aí. Isso é verdade, não. É verdade? É desafinado? Em uma orquestra. Bem, né? Eu acho ele incrível. Ele era desafinado?
Não é desafinado, é o estilo de cantar, né? Tipo, é uma coisa meio jogada, sabe? E que faz parte daquilo que não incomoda as pessoas. Ele gritava muito Ele também. gritava e as pessoas quase se matavam ali, se jogavam, quebravam o instrumento. Óbvio que a gente vai ouvir tocar uma coisa mais melodiosa, assim, realmente vai dar uma diferença. Mas aí cabe ao público cantar da forma que o Cobain cantava, entendeu? Então a gente faz essa parte e vai dar tudo certo. Pode desafinar. Tá Pode valendo desafinar, tudo. mas é claro, bota tudo pra fora. Então é isso. Amanhã é isso. Maravilha, Felipe. Luiz Eduardo é médico veterinário. Qual é a música do seu tempo, Luiz Eduardo? Fala com o microfone. Bom, a música do meu tempo... Até parece que ele é velho. Não, eu tenho 54 anos. Ah, então você é Eu do sou mais velho do Nirvana? que ele. Não, aqui Não, tá eu bom. peguei, foi a anterior. Se a música do meu O tempo, que você assim, gostava de ouvir? eu peguei muito aquela época, disco, entendeu? Quando eu era, assim, a gente estava começando a sair, virando, né, adolescente e tudo para jovem, adulto, né? Aí tinha aquela música disco, aqueles conjuntos todos americanos, muita influência, né? O que é? Bee Anos Gees? 80. Bee Gees? Essas coisas? Não, é eu depois, peguei né? Não, eu peguei Bee Gees, Pegou peguei Bee Bee Gees, aquela época de embalo de sábado à noite, ficando aquelas muito bom bandas, aquilo. né? Então você dança. cantadas. Dançava, né? Solta o som aí agora, que a gente preparou uma surpresa para você. Maravilha. Luiz Eduardo, nós adoramos cão guia, a gente trouxe já cão guia aqui no programa, que se comporta maravilhosamente bem. E eu queria que você repetisse aquelas recomendações que são as coisas mais importantes. A gente conhece um cego, amigo nosso, não sei o que, ele está com cão guia. E a gente fica apaixonado pelo cão guia. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Pois é. Pois é. O que a gente deve fazer quando encontramos um lindo cão guia? Pois é, a gente deve ter em mente que o cão-guia, ele está ali, ele é um cão de trabalho, ele está trabalhando, né? Então, o cão, ele é treinado para evitar situações que ponham em risco a pessoa que ele está guiando. Toda vez que você se aproximar e tentar fazer algum contato, você pode desviar a atenção daquele animal e ele acabar com essa distração, colocando aquela pessoa em risco, porque ela não está enxergando, né? Então, um desvio de caminho, de onde ele está passando, que ele é treinado para observar perigos e obstáculos. E, a partir desse momento, quando você, né, interfere nisso, você está colocando a pessoa em risco. Apesar disso, eles são irresistíveis e a gente tem a sensação que eles são profundamente bons porque estão ajudando uma pessoa que precisa. Quando a gente quer agradar um cão-guia, como é que a gente faz? Pois é, eu acho que você não deve nunca tocá-lo, nunca procurar, entendeu? Desviar ele da sua função. Os cães-guias, eles são cães, né, para ter essa função, né, de acordo com a raça. Eles são cães extremamente dóceis, eles não podem ter grau nenhum assim, de agressividade. A gente estava até conversando que outras raças até poderiam guiar, mas você tem o cão, ele tem um dos cães tem um instinto de defesa do proprietário, né? Então, eles não podem, num determinado momento, quando chega uma outra pessoa próxima ou então um outro cão, ele parte para um ataque em defesa do proprietário. Ele tem que ser um cão muito dócil, ele tem que até ser indiferente ao que se passa em volta, para ele estar de acordo com a função dele. Então, a gente não deve falar com o cão-guia e a gente não deve tocar no cão-guia. Nem chamá-lo, nem tocar. Mas a gente pode falar com a pessoa que ele está guiando. Sim, pode falar com a pessoa. E perguntar, e a pessoa Isso. vai dizer, não precisa tocar. Com certeza, tem a orientação, né, para não deixar. É como em ônibus, né? Que tem aquela, jamais fale com o motorista. Então, fale com o motorista somente o essencial, porque o cara está trabalhando, você não pode tirar a atenção. Com o cão acontece mais ou menos a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Apesar dele ser treinado, né, ele é um ser vivo, se você se aproximar, ele automaticamente ele vai olhar para você, né? Você vai interferir com aquilo ali. Bom, é importante que a gente repita algumas coisas, tipo, é inteiramente legal que o cão-guia acompanhe o seu tutor ou o seu dono em todos os lugares onde ele vá. Teatro municipal, Sim, ônibus. sim. Existem poucas restrições, né? Algumas áreas de saúde que você, né, por causa de contaminação, às vezes nós até conversamos ali na frente sobre áreas onde você vai fazer quimioterapia, área de transplante. Algumas áreas têm uma restrição por questão de contaminação, exige uma esterilização muito grande. Mas, de uma maneira geral, ambientes comerciais e tudo, não pode haver restrição. Companhia aérea,
Tudo coletivo, tudo tem que estar adaptado e o animal poder se acompanhar. Em geral, a gente vê labradores sendo cães-guia. Existem outras raças? Sim, as raças mais utilizadas, o labrador principalmente e o golden retriever, até por questões das características mesmo. O pastor alemão também, mas eu acho o golden e o labrador por causa da docilidade e a vontade, a facilidade de aprender que eles têm, porque o cão, para ele ser treinado, ele tem que ter a vontade de agradar ao treinador, agradar ao dono. Então, você faz aquele trabalho de estímulo positivo, que ele faz alguma coisa que você quer em troca, e ele quer ser agradado através de carinho e tudo. Luiz Eduardo, uma vez eu li uma coisa que eu achei muito verdadeira. Eu queria que você, inclusive, você tem cachorro, você lida com cachorro há muito tempo. Me disseram que o amor incondicional, que a gente acha que é uma característica humana, amor incondicional pelos filhos, que, na verdade, não é isso. Na verdade, quem tem amor incondicional é o cachorro. Foi o cachorro que ensinou isso aos homens. O amor incondicional, por exemplo, que um labrador ou que um golden retriever tem pelo seu dono. Isso é que é amor incondicional. A gente aprendeu com eles. Você acha isso verdadeiro? Eu acho isso verdadeiro, sim. Você vê muito, você até é muito comum você ver alguns exemplos até na rua, né? O que uma pessoa, um morador de rua tem a oferecer assim para aquele cão? E quantos cães ficam ali ao lado deles e defendem muitas vezes? São fiéis. Exatamente. E ele só tem o carinho que ele tem ali, o dono. Então, não é por questão de troca de comida, ele tem um amor muito grande por aquela pessoa que está ali. Já existem casos, né, de pessoas que foram acidentadas, até acho que um morador de rua uma vez saiu na internet, que ele foi levado para um hospital e o cachorro foi correndo atrás da ambulância e ficou parado na porta do hospital. Então, eu acho que isso é um amor incondicional, ele está, né, ali. Sempre aparece na internet um meme, alguma coisa de um paciente que está no hospital ou então que morre e o cachorro fica na porta do hospital meses, semanas, esperando que o dono saia para... Eles têm muitas assim funções. Eu estava assim, comentando também que assim, é muito importante, né? As pessoas às vezes questionam as questões das raças diferentes e a questão de termos várias raças, na verdade, não é uma questão assim de futilidade, porque as raças, acho importante falar que o desenvolvimento das raças, elas estão atreladas ao processo de desenvolvimento da nossa civilização. As raças surgiram durante essa evolução do crescimento da civilização humana, desse estabelecimento. E os cães sempre trabalharam ao lado das pessoas e sempre houve um convívio, assim, uma troca muito grande. Foram duas espécies diferentes que combinaram um convívio e foi bom para as duas, né? Todas as duas conseguiram caminhar e melhorar, né? Sempre ligado principalmente à parte de alimentação e defesa, né? Porque caça, pastoreio, né? E guarda e tudo. Mas, e hoje em dia, muitas dessas raças não exercem mais a função, porque você não tem campo, né? Mas as pessoas... São características que essas raças apresentavam e que hoje possibilitam que a gente aplique em outras funções. Nós temos cães mais sensíveis, você tem cão com terapeuta, o próprio labrador para resgate, né? A gente em Brumadinho, aí em Mariana, nós tivemos tantos animais, e eles são treinados exclusivamente com esse estímulo positivo. Eles vão procurar uma pessoa que eles não conhecem, num ambiente que eles nunca foram, só em troca do carinho do bombeiro que foi o treinador. Querendo agradar ao bombeiro. Exatamente, agradar ele. Então, é muito importante que você tenha as raças para você poder definir e direcionar para uma nova atividade. Você tem alguma história que você gostaria de compartilhar conosco a respeito de... que tenha te impressionado? Porque você é especialista. Eu tenho, assim... Todo mundo, né, que tem cachorro, né, você tem algumas observações e algumas histórias realmente diferentes. Você vivencia muita coisa. Eu crio cães, eu tenho raça pastor de Shetland. E, eventualmente, a gente vai e vende alguns animais, mas a gente sempre tem contato. Uma vez eu tive contato com um casal que tinha um cachorrinho, saiu de casa lá, filhote. A gente conversando 1 ano e meio depois,
o casal ele ia separar e eles não iam ficar com o cachorro, né? Eu fiquei assim meio surpreso e preocupado. Claro, porque todo mundo se disputa, cachorro, né? Exatamente. Cachorro fica comendo, fica E comendo. aí você fica preocupado, né, assim, da pressa, talvez, da pessoa em colocar aquele animal, talvez, num lar adequado. Se aquele primeiro lar já não deu certo, um segundo, coitado, é pior ainda. Então, você preocupa muito com o animal, afinal de contas, são noites sem dormir, a cachorra tem os filhotes, geralmente, do seu lado, né? Você não está nem no quarto, você sai do seu quarto, vai ficar no outro quarto e acompanha aquilo ali. E eu tive um casal de amigos que um amigo do marido, ela é criadora também, e o marido dela tinha um amigo que ficou cadeirante. E o médico recomendou que ele tivesse um cão, Olha. que ele estava ficando muito depressivo. E eu dei esse cachorro para ele, né? Assim, Era um sempre. labrador? Não, um pastor de Shetland. Ah, um É chefe. um cachorro menor, ele morava em apartamento, É. ele já tinha uma idade mais avançada, então você vai dar um animal que se adapte melhor, né, até as condições dele, até de trato. E o que aconteceu foi que esse senhor ele começou a passear com o cachorro e ele me relatou que antigamente ele era uma pessoa invisível na rua, né, um senhor na cadeira de rodas ali, ninguém nem olhava. E ele, quando ele começou a passear com o cachorro, as pessoas passaram a olhar para o cachorro. Primeiro ele começou a perceber que as pessoas passavam a olhar. Depois paravam para falar. Aí ele começou a ter um nome para as pessoas, né? O cachorro e ele. E as pessoas passaram a cumprimentá-lo, e depois ele criou um grupo de amigos de donos de cachorro na praça. Quando tem um evento na praça de música, tem aquele grupo que vai lá assistir, ele me manda sempre fotos com o cachorro. Ganhou E ele uma falou, vida social. Salvou a exatamente, vida dele. foi uma transformação na vida dele. Então, eu acho que sim, foi muito bom para ele. A gente tem uma preocupação, geralmente o criador mesmo, né, a pessoa que é apaixonada por uma raça, que tem uma história junto, você tem uma preocupação muito grande, né? Eu gosto que os cachorros que saiam lá de casa, eles vão para uma Esses teus casa. pastores são aqueles collies, Os collies Lessie, né? pequenininhos, Pequenininha. a Lessie São muito pequenininha. bonitinhos. Pois São é, quantos mesmo você estava falando aí? são 20. Caramba. Então, a gente quer que eles fiquem numa casa ou igual ou melhor do que a gente, né, a gente oferece ali para eles. Muito bem. Dos pastores, a gente tem até um VT. Vamos passar, então, Emília, quando você puder, para saber se 100% que entra de treinamento tem sucesso. Ou se você... Olha, normalmente, quando você vai, os animais que vão para treinamento, eles já são selecionados antes. No caso do cão-guia, né? Ele é separado um filhote, você vê algumas características, a docilidade, o interesse que ele tem, a resposta que ele tem em aprender, né, e tudo. Esse cão, geralmente, ele vai para uma casa, uma família que recebe, e ele fica durante um período até atingir a idade para treinamento. Então, quando ele tem que ter mais de um ano, aí é que ele começa a treinar. E é um treinamento longo também. Ele fica com o treinador durante um período muito grande. Depois, a pessoa que vai receber, né, o beneficiário que vai receber ali o cão, ele tem que fazer parte desse treinamento também. E hoje em dia é uma coisa que está crescendo, a própria confederação, né, a brasileira CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia, ela está investindo não só nessa parte de criação, de estímulo, de aprimoramento da criação e das raças, mas nessa outra vertente que nós temos agora, nessa demanda para cães-guias e tudo. Então, os Kennel Clubs têm o Kennel Porque Club. é muito raro. No Brasil, são mais ou menos, eu estava lendo, 160 cães-guia. Ainda é muito pouco. Pois né? é muito incipiente ainda, porque é uma coisa recente. É Então, caro também. Exato. É muito caro você produzir um cão-guia. Por exemplo, o Kennel Clube de Pernambuco criou uma escola agora, natural, é toda feita com muito trabalho voluntário. Você tem apoio da prefeitura, porque são alguns anos que o cachorro já chega lá com uns 3 anos. E o cachorro aposenta também. Aposenta também. Ele trabalha até a idade de 8 anos, e depois dessa idade Aí ele é depois pode aposentado. fazer carinho nele, Aí você pode fazer brincar. carinho nele, né? Normalmente, né, as pessoas que ficaram com aquele cão, quando ele aposenta, você passa a ser um cachorro só de companhia de casa, a pessoa necessitando de outro cão, vem Tadinho o do outro. cachorro, Põe os dois tadinho. juntos lá. Vamos ver o vídeo, então. Emília, passa aí para a gente ver.
Maravilha, muito lindo, muito lindo. Parabéns pelo Dia Muito obrigado. Internacional do Cão Guia. Vamos conversar então com o Josi Vilar, que é médico também, Sou médico. só que você foi para a área da gestão. Fui O pra que área você da fez gestão. muito bem, porque essa vida é um impossível, É isso aí. não é não? Mas olha só, o que é essa Câmara Empresarial Rio? Vamos lá, porque é uma Ô, novidade. Vera e Bruno, a Câmara Empresarial Rio é um movimento que está reunindo um grupo de empresários do Rio de Janeiro, dos diversos setores da economia. Nesse momento, eu sou o primeiro presidente, Ótimo. sou médico, mas é uma Câmara formada pelas diversas áreas da economia do Rio de Janeiro. E a motivação dessa criação dessa Câmara é porque a maioria de nós que formamos esse grupo, são cerca de 80 empresários, são empresários que têm a sua vida bem estruturada, já os seus negócios bem-sucedidos, e estamos ali com o único e exclusivo objetivo de tentar transformar o Rio de Janeiro numa cidade atrativa para você viver, para você trabalhar, para você empreender e investir e para você visitar. Esses são os 4 pilares da nossa Câmara. Ela é uma Câmara sem fim lucrativo, sem vinculação político-partidária, portanto, esse eu diria que é um princípio nosso. O empresário que a ela se associa não pode fazer dali, não pode querer fazer dali um balcão de negócios ou um balcão de candidatura política. Não é para isso que nós estamos ali. E eu, nessa altura da minha vida, Vera e Bruno, eu já poderia estar fazendo outras coisas, eu talvez pudesse escolher morar em Lisboa ou morar em Miami, como muitos fazem, mas eu não sou do Rio de Janeiro, eu nasci no Rio Grande do Norte, vim para cá pequenininho, e eu me considero um carioca, porque eu escolhi essa cidade. Aliás, eu sou carioca porque eu recebi o título de carioca Mas eu honorário. acho que os cariocas são aqueles que gostam do Rio de Janeiro mais eu do que escolhi qualquer essa outra cidade coisa. para viver, a minha família é constituída aqui, meus filhos nasceram todos Você nem aqui. fala mais que nem Nem nordestino, falo mais né? como Tá com esse nordestino. chiado todo Tá carioca. entendendo? Já falo como carioca porque eu sou carioca. Cara. Eu sou um rio maníaco. Eu E você adoro essa cidade. Você sofre com o descaso da cidade? Eu sofro demais, Bruno, com o descaso da cidade. Não, e com a desvalorização, tudo que você se está tem uma falando, a coisa- gente que mora aqui se identifica total, ou seja... E eu fico com muita quê? pena da gente ver isto acontecer com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil. Este programa é nacional, Vera. Todo o Brasil tem que torcer para que o Rio se revitalize. Olha só, eu não sei se ele é a porta de entrada, porque frequentemente hoje em dia ele é menos a porta de entrada, mas de qualquer maneira é a porta mais bonita. Mas eu diria que se não for a porta de entrada, é o desejo de todos os lugares que eu vou no mundo, e eu viajo muito, as pessoas gostariam de vir ao Rio de Janeiro. E não vêm ao Rio de Janeiro por uma única e exclusiva razão, porque aqui não encontram o acolhimento da segurança. O nosso problema do Rio de Janeiro é só esse. Se o Estado não nos atrapalhar com a questão burocracia excessiva, com as coisas que impedem o desenvolvimento e nos oferecer segurança, o resto a sociedade faz. Eu estava vendo aqui o nosso maestro Prazeres, que coisa espetacular. Olha a criatividade do carioca, a capacidade de fazer. Aliás, eu quero te dizer que, sem saber que você estava aqui, maestro Prazeres, a minha filha, Mariana, me mandou um WhatsApp cedo, me perguntando se eu não queria ir ver o Nirvana amanhã no Vivo Olha Rio. aí, olha aí. Vai ter que ir, vai ter que ir. Agora tem que ir, agora tem que ir. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, Vera, para poder falar um pouquinho da Câmara Rio e dizer o seguinte: esse grupo de empresários se reuniu com um objetivo. Vamos juntar um número de empresários, cada um contribui com um valor mensal e vamos financiar projetos. Ótimo. Não vamos executar projetos. São, assim, ideias que vão surgindo aqui e acolá, e nós estamos construindo uma plataforma onde serão colocados os projetos que tenham fim lucrativo ou que sejam projetos de empreendedorismo social, Ótimo. sem fim lucrativo. Por exemplo, eu vinha caminhando para cá, para pegar meu carro, e eu estava junto com uma grande amiga comum nossa, que é a Elizabeth Camarão. Isso. E vimos lá na rua, no centro da cidade, um monte de população de rua deitado naquelas ruas da Rua da Alfândega, a Rua da Quitanda, e um monte de camelôs no meio da calçada, no meio da rua.
Mas vamos falar dos nossos, da população de rua. Os hospitais do Rio de Janeiro, os hotéis do Rio de Janeiro, os clubes do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, são obrigados a jogar fora a comida limpa que sobra em cada uma dessas instituições. Joga milhares e milhares de quilos de comida limpa diariamente, são jogados no lixo, por determinação de uma regulação da vigilância sanitária. Claro. Nós teríamos que rever esta legislação e, ao invés de jogarmos fora milhares de quilos, alimentarmos milhares de pessoas famintas que estão nas ruas, pedindo para comer. E aí melhora a segurança, porque o cara que está com fome, ele acaba roubando, cometendo crime, fazendo alguma coisa. Ele quer comer, ele quer levar comida para o filho, para a mulher. Então, é importantíssimo que o empresariado do Rio se reúna e diga assim, vamos pedir ao governo, através da nossa Câmara, que reveja a legislação, crie regras bem definidas, claras, que possam utilizar a comida limpa e ter um centro de acolhimento. Eu conversei essa semana com uma muito bem intencionada, por sinal, a secretária de Desenvolvimento Social do Estado, Fabiana Bentes, semana passada, sobre esse tema, da gente poder ajudar o empresariado, poder ajudar a construir uma regulação que seja do interesse público. Nós sobramos comida pelo menos nessas 3 coisas que eu falei, hospitais, clubes e hotéis jogam fora, porque as nutricionistas estão lá presentes para tomar conta. O que é mais importante que isso, né, José, é que pessoas que estão querendo incrementar seus próprios negócios no Rio de Janeiro, que são os empresários, tenham noção de que a sociedade ela é feita não pelo governo, sem dúvida, nem pelo... É todo mundo que faz. Isso que eu digo. Esse grupo de empresários é pequeno ainda. Mas também não queremos ser gigante, não, porque essa coisa muito grande acaba não funcionando. Vamos fazer com gente que queira contribuir com dinheiro, com trabalho, com energia, com ideias, e fazer o seguinte, olha só, tem uma boa ideia ali de uma startup de empreendedorismo social para resolver um problema qualquer. Vamos financiar o projeto, início, meio e fim, um plano de negócios? Aí a gente disponibiliza esse projeto nessa plataforma, que pode ser tanto com fim lucrativo, como casos de empreendedorismo social, e o empresariado tem que começar a entender que, ao melhorar a condição de vida da população, ao incluir a população, nós reduzimos o problema da violência, da insegurança, do bem-estar, da autoestima de viver aqui. O Rio está ficando muito triste, Vera. O Rio está ficando triste. Aliás, o Brasil está ficando triste. O Brasil está ficando triste. Eu vejo isso porque eu viajo, eu vejo assim, as pessoas têm um olhar do Brasil que não é mais o nosso olhar, tá entendendo? A gente pensa assim, o Brasil hoje foi muito legal, assim, as pessoas eram muito assim, agradáveis, solidárias. A gente está perdendo isso porque as iniciativas têm que ser tomadas por nós. Com certeza. Mas você não acha, você que viaja tanto, eu acho que todos nós que viajamos vemos casos extraordinários, exemplares de iniciativas a serem valorizadas. E a gente encontra isso no Brasil inteiro também. No Brasil inteiro. Eu acho que a gente tem que olhar positivamente as coisas, eu acho que a ideia é isso. Como é que a gente entra em contato com vocês? Então, o que a nossa Câmara está fazendo? A nossa Câmara tem um site, é câmaraempresarialrio.com.br. Esse é o nosso site, www.câmaraempresarialrio.com.br. Agora, nós temos vários eixos dentro dessa Câmara. Tem o eixo de saúde, tem o eixo de educação corporativa. Nós não nos metemos na educação formal regulada. Na corporativa, melhorar a qualidade da atenção. O turista, quando vem ao Rio de Janeiro, ele quer ser bem atendido. No restaurante, no bar, no motorista de táxi, no Uber, enfim, qualquer coisa que você vai usar. Está entendendo? E uma das queixas da cidade do Rio de Janeiro é que o serviço não é bom. Você paga muito caro e o serviço não é bom. Não é bom porque nós não investimos, deixamos de investir, Bruno, numa coisa fundamental, que não é na questão técnica, é na questão comportamental. Humana. É na tomada de decisão, é no gerenciar o problema, é na questão comportamental, seja na saúde, na educação, no transporte, no comércio varejista, aonde você quiser olhar, você vai ver que há um gap. A gente olha, o pessoal em São Paulo é melhor atendido. É porque lá está se investindo mais nessa questão comportamental, atitudinal, as pessoas terem atitude de cidadania, atitude cidadã. É isso que a gente tem que resgatar nas pessoas. Maravilha. Você vai na saúde, às vezes
Eu era presidente aqui do Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro. Um dos grandes problemas, quando fizemos um censo para conhecer qual era a percepção da população em relação à nossa capacidade hospitalar, era a má qualidade do atendimento feito por médicos e enfermeiros na questão comportamental. O médico não olhava para o paciente, o enfermeiro não dava atenção devida, interrompia para atender o celular, para passar o WhatsApp. Isso virou... Isso tudo tem jeito. Agora, vamos fazer o seguinte, quando a gente chegar, porque a gente vai para o Facebook, vamos falar daquele projeto que é de turismo médico, que eu achei muito interessante? Então, Vera, combinado? essa aí é o seguinte, agora... Não, mas no final do programa a gente fica mais... Depois do intervalo, uns que a gente 15 tem mais minutos. uns 15 minutos, tá? Vamos lá para break. 1 minuto e meio. Então, estamos de volta, Bruno. Vamos, então, passar para a Soraya? Vamos falar de crise aérea que está rolando aí, todo mundo está falando sobre isso, né? Nada, ela queria falar outras coisas antes. Olha só, o que você queria? Fala, agora, Ingrid. Posso falar agora? Pode falar então, agora. tá bom. Eu vou pegar aqui o gancho, né? Ele falou da questão da prestação de serviço. Isso é muito acentuado no PROCON. Nós temos essa reclamação muito latente. Não importa o que o consumidor tenha adquirido, ou produto ou serviço, ele sempre reclama da forma como ele foi atendido. Se ele entra num comércio, ele compra uma geladeira, a entrega deu errado, aconteceu algum problema, que ele volta para reclamar, a primeira resposta que ele tem é: vá procurar os seus direitos. Jura? Isso é muito comum. Você não vê um atendimento ali de qualidade, um gerente ou um vendedor chamando aquele consumidor: não, senta aqui, o que aconteceu? Vamos tentar administrar essa situação da melhor forma possível, mesmo que essa melhor forma seja para mim. Mas você tenta... ouvir a pessoa. Ouvir, pelo menos. E, às vezes, nessa conversa, você evita um processo. Evita um monte de coisa, evita um desgaste. Eu sempre costumo dizer que um consumidor bem informado e esclarecido, ele tem um nível de paciência muito alto. Né? Se você chega para o teu consumidor e fala: olha, realmente, o senhor me desculpa, houve um problema na entrega, a sua geladeira foi desviada, não importa, desde que ele esclareça o consumidor, diga o que aconteceu, com um tom de verdade, com boa fé, aquele consumidor vai esperar. Ele vai aguardar a solução daquele Frequentemente, né, Soraya, o vendedor é inimigo da empresa para a qual ele trabalha. Diz assim: olha só, quer saber? Essa empresa é uma droga mesmo. Você sabe o que é isso? É a falta de qualidade, é a De falta de formação treinamento, humana. é a falta de formação. Muitas vezes é até a falta de amor ao que você está fazendo. Quer dizer, o vendedor fica vendo o celular e não Ele é presta atenção. pressionado, ele tem meta para bater, né? Ele é pressionado, ele tem que vender, junto com a geladeira, 1 milhão de outras coisas que a gente aí está cansado de assistir. As garantias estendidas da vida, é a empresa que vende roupa, lojas de departamento, que vende plano de saúde, que vende ensino à distância. É o cartão junto, Sim, aquele sim, cartão esse infernal Infeliz. toda hora. Eu costumo dizer que qualquer dia essas empresas vão sentar a mãezinha no balcão e vão vender a mamãe também, porque eles vendem tudo. E são esses que dão problemas. Não é o seu produto, não é a peça de roupa que você comprou que vai te dar o problema. O que te dá problema é esse monte de coisa que eles embutem na sua compra, que é enlouquecedor. Né? E esse atendimento é a falha na prestação de serviço. E você acha que isso, o Rio de Janeiro, é pior do que o resto? Eu não Você tenho como já medir trabalhou o em São resto. Paulo? Eu já trabalhei do outro lado, Pois né? é. E eu não digo que o Rio de Janeiro seja talvez o principal. Se você pensar aí numa Bahia da vida, né, que também é um atendimento bem complexo. Você não vai falar mal do Não, não estou falando Não mal vai de falar. ninguém, pelo Meu amor de rei, Deus. é o único lugar do mundo que você é tratado como realeza. Se você Olha, eu analisar tenho por uma esse história, mas lado. eu tenho uma história de na Bahia. meu rei, minha Uma vez eu rainha. pedi um suco de laranja na Bahia. Gente, desculpa, não é Eu- todo mundo eu que é tenho na Bahia que loucura é pela assim, não. Bahia, ninguém Mas o fala suco de comigo na laranja Bahia, demorou não. umas 2 É por horas e aí. tava tudo certo. Sim, tudo bem. Cadê o suco? Lógico. Espere que tá vindo. Ah, não, tem uma história que eu adoro. Que eu estava no hotel e perguntei: moça, eu queria gelo. Ah, sabe o que é? É que Fernandinho levou a chave. Agora você vê. É por aí. É por aí, é por aí. E isso Mas se estende... Pode falar mal da Bahia, não. Isso se estende também Ao Rio de Janeiro. Vamos lá, Rio de da Janeiro. rede hoteleira. Isso se estende a N serviços que nós temos aqui, faltando muita qualidade. A qualidade humana, que é o que eu costumo dizer. Eu acho que esse trato entre as pessoas, antes de qualquer coisa, é onde está o nosso maior problema. Apesar de que o Rio de Janeiro trata muito bem as pessoas. O Rio de Janeiro, eu acho que o Brasil inteiro, na verdade, o Receptivo, Brasil né? inteiro, você é bem tratado. Na rua, você é bem tratado.
pessoalmente, é muito agradável como país. O brasileiro não gosta reclame. de receber. Quando você Mas eu reclama, acho que o problema é que a coisa muda. mais profissional. Quando você tem um Perfeito. serviço profissional a ser prestado, aí parece que desmancha. Falta qualidade, Falta falta preparo, capacitação. falta capacitação. Isso é regra. É isso que As acontece. empresas são responsáveis por isso. As empresas é. poderiam capacitar melhor. Poderiam. Também. Poderiam sim. Mas aí, Isso Vera, que é o problema. desculpe, eu acho que nós deveríamos, Soraya, ter acesso a uma base de dados como essa que ela está informando ter. Se existe um conjunto de informações ao PROCON, não adianta nada somente ser um armazenador da informação. Eu tenho que fazer uma análise dessa informação e tomar alguma atitude em relação a isso. Eu estou disposto, pela Câmara Empresarial Rio de Janeiro, a gente sentar com o PROCON e dizer o que mais se reclama? Isso. Aonde está o problema nosso para a gente poder intervir com base analítica? Eu tenho que usar as ferramentas tecnológicas de análise de dados para poder propor solução. Porque se a gente não tiver métrica, eu não tenho como mudar nada. Quem Porque, não na mede, verdade, não muda. a métrica do PROCON, a gente vê isso há anos, né? Porque a gente faz muita matéria sobre isso, as queixas são sempre as mesmas, das que mesmas se faz? empresas, o que é Essa- pior. E tem Esse um outro aquela, problema. aquela lista dos 6 primeiros reclamações. A NET, a não sei o quê, a Caixa... Não o- muda, né? Eles não vão só, muda. eles vão só Não variando. muda. E tem isso um que eu ia outro falar. problema, porque o brasileiro, eu sinto isso, assim, o brasileiro, ele reclama entre os amigos, mas ele não vai ao PROCON, Não ele vai. não reclama... Não vai, não? Ah, muito pouco. Isso que ele está falando de buscar o PROCON para conversar é a exceção, não é a regra. Tá. Isso é muito importante. As empresas que nos procuram, e isso é uma política da nova gestão do PROCON, que eu tenho até orgulho em falar, porque está muito bacana, que é de conversar. É um PROCON mais educativo, é um PROCON que não está visando só penalizar a empresa. Não é essa a questão. É questão de dizer para a empresa, olha, é aqui que você está errando, é aqui o seu problema. Vem conversar com o PROCON, vamos conciliar, fazer mais acordos, porque o consumidor ele ainda precisa ser muito educado para o consumo, em buscar o direito dele, conhecer o direito dele, mas ele ainda está procurando. Nós ainda estamos tendo bastante movimento no PROCON, mas um movimento grande na falha na prestação de serviço. Hoje, o consumidor perdeu um pouco o poder de compra, né? O consumidor carioca perdeu. Então, hoje, a gente tem uma demanda muito alta de consumidor lá no PROCON, reclamando de light, de telefonia, de concessionária. É esse serviço que ainda está muito falho por causa desses Me problemas. diz todos uma que a coisa, gente está Soraya, eu falando. queria te perguntar, mas é uma sensação pessoal, vê se você também tem isso. Eu acho que a internet, em termos de contato com o consumidor, deu um salto. Eu tenho a sensação que está muito melhor. Eu prefiro comprar na internet, me queixar na internet, trocar coisas pela internet. É verdade? Mas conheço pouco da internet. Esse é o nosso maior problema. Tudo pela internet é infinitamente melhor. É tudo muito mais fácil. E não era. Não era. Lembra da Nós sua melhoramos camisa muito. da China, que veio curta? Curtinho. Nós melhoramos muito, né? O consumidor ele só precisa conhecer mais isso, saber o direito que ele tem, saber de como se resguardar, né, dos problemas da internet, porque pela facilidade o consumidor fica muito vulnerável e aí ele cai nos golpes, nas fraudes, e isso é um problema que uma vez que caiu para a gente solucionar é muito difícil da gente ajudar esse consumidor. Então, ele precisa. O PROCON está completamente antenado com a internet. A gente hoje tem o PROCON Online, a gente tem um aplicativo que você baixa no celular e você reclama a qualquer tempo. Nós temos o atendimento por e-mail. Então, o PROCON está surpreendendo. A gente está no Facebook, no Instagram, sempre em contato com o consumidor, tentando fazer com que Então, ele fique vamos falar, antenado. então, da Avianca. A Avianca, Brasil, Que caramba. tal? Não, Você o quer pro- Avianca azul? Qual você prefere? Não, o problema seríssimo da Avianca, que é cancelamento de voo. E eu, inclusive, tenho interesse pessoal nisso, que esse fim de semana eu vou viajar pela Avianca. Espero que não cancele a Há Avianca. quanto tempo você comprou essa passagem? Ah, tem um mês e meio, O por negócio aí. já estava ruim. Você já ousou, né? Já usei, mas eles não puseram lá no site uma coisa, você não pode comprar, eles deixaram, então eu estou achando que eu vou conseguir chegar. Não, vamos mas a lá. questão, eu tenho uma dúvida, assim, se você, a partir de quando você tem que processar a companhia aérea? Por conta de atraso ou então de cancelamento? Um atraso de até quantos minutos, quantas horas ele é permitido, não é? Bom,
quando você fala em processo judicial, você está falando de dano. Então, efetivamente, você já tem que ter sido, de alguma forma, prejudicado, vamos chamar assim, né? A Avianca está num processo de recuperação judicial, não é um processo de falência. Então, o que é um processo de recuperação? Ela estanca lá todos os problemas que ela tem, principalmente os financeiros, e aí ela entra no mercado tentando se recuperar. Para isso, ela tem que colocar voo no mercado, senão ela não consegue, né? Essa é a proposta. Os voos cancelados. Como é que isso funciona? A Avianca tem, eu vou falar Avianca porque é o tema, mas todas as companhias aéreas. A resolução da ANAC diz o seguinte: você tem um prazo de 72 horas para informar o seu consumidor, relocar ele em outro voo. E esse voo de qualquer outra companhia, ou da própria Avianca. Tá? Então, se você vai viajar, hoje é quarta-feira, na sexta-feira, às 9 horas da manhã, ela já tem que estar hoje te dizendo assim: olha, Bruno, seu voo mudou para o voo da Gol, no mesmo horário, seu assento é tal. Isso não tem que ter nenhum custo para você. Não fez isso, informou lá na hora. Não, ela não conseguiu fazer isso. Ela vai ligar para você e te dar a seguinte informação: o seu reembolso está à sua disposição. Ela tem que devolver o seu dinheiro. Ela tem que te dar um tempo para você pegar fôlego e tentar se encaixar num outro voo. Isso não aconteceu. Chegou lá na hora no balcão de embarque, você não consegue fazer o seu check-in, você já está sendo prejudicado. E aí, sim, é um momento em que você vai lá dar o seu jeito e depois buscar o judiciário para você poder ser ressarcido aí das suas perdas, tanto material quanto moral. E atraso de voo? Então, Quantas vamos lá horas? falar de atraso. O atraso tem uma legislação própria, que é também da ANAC, que ela permite, vamos dizer assim, um atraso razoável. O consumidor tem que ser informado a todo tempo. Atrasou? O consumidor tem que ser informado e, logo nos primeiros 30 minutos, uma hora, ele já tem que ter direito a todos os meios de comunicação, internet, Wi-Fi, telefone, para ele já poder se movimentar. Passou disso, 2 horas de atraso, ele já tem direito a lanche, almoço, tudo isso. 4 horas de atraso, ele já tem direito a ser colocado em hospedagem, transporte, tudo isso. Maravilha. A gente continua, então, no Facebook, a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu agradecer a presença de vocês todos aqui hoje. Obrigado, Josi. Obrigado, Luiz Eduardo. Eu que agradeço. Soraya e Felipe. A gente vai terminar com um clipezinho pequenininho, só para a gente ter um gostinho da Johann Sebastian Rio, com o Felipe Prazeres, tocando Amy Winehouse. Coisa muito boa. Amanhã a gente volta às 5 horas da tarde, mas agora a gente vai A gente vai para o Facebook, gente. Fica aí, daqui a pouquinho a gente continua no Facebook. Depois da Amy. Olha só, parece que já estamos no Facebook, Bruno, Já que tal? estamos no Facebook, Vera Barroso. Deixa eu ver se tem mensagem aqui, vamos ver aqui. Eu tenho uma pergunta, não tem mensagem de telespectador, porque eu vou ser sincero para você. Aqui é o programa Sem Censura e só com verdade. Eu ainda não consegui achar aqui a página do programa, mas overbooking. É aquela... Quem nunca passou por um problema de chegar lá e falar: olha, eu te dou um dinheirinho para você ficar aqui até amanhã. Isso é crime? Não é. O overbooking, a regra é a mesma, ele tem que te relocar para outro voo e você tem direito, sim, a uma quantia determinada pela resolução da ANAC. Não tenho como precisar para você a quantia exata, porque tem lá uma fórmula, um cálculozinho, mas esse dinheirinho que ele te oferece é legal, não tem nada de ilegal nisso, não. Mas o importante é oferecer. O importante é ele cumprir a legislação, te relocar para um outro voo e te oferecer o dinheiro. Na verdade, quando ele oferece dinheiro, para você sair do lugar que você está sentado. Porque aquele outro disse: eu não quero nada, eu quero o meu lugar. Mas Aí, aquela questão do reembolso, que você é reembolsado, por exemplo, na hora. Você comprou a passagem há 3 meses por um valor. Aí chega, olha só, você não vai embarcar, vai te devolver o dinheiro. Só que eu preciso viajar hoje. Eu não compro aquela passagem com aquele valor, mas hoje. Não compro. Exato. Mas aí é o momento em que você busca seu direito lá no judiciário. Você num primeiro momento, você vai sanar o seu problema, né? Porque é melhor uma parte do que o todo, né?
e depois ele tem o Ah, direito você já... você pode então Pode, claro. pedir claro. pelo valor. Pode. atual. Você pode procurar primeiro na esfera Eu administrativa, não que é o sabia. PROCON, e não resolvendo o PROCON, você pode buscar judicialmente, sem legal problema nenhum. Não, Boa e pergunta. É muito, assim, eu tenho uma situação um pouco traumática com isso. Eu estava em Madrid, era um voo da TAP, era uma época que a TAP estava fazendo Operação Tartaruga e tudo mais. E aí, todos os meus amigos conseguiram voar e eu fiquei em Madrid. E assim, não avisaram que o voo ia atrasar e foi ficando. Eu fiquei umas 5 horas no aeroporto e chegou um ponto, eu era jovem, tinha... Nossa, eu vou te contar, Barajas é enorme e é insuportável. Não, e você fica ali, eu vou ficar aqui, todo mundo já tinha partido para outra cidade, vou Ficou no ficar aqui aeroporto. sozinho. Acabou sabe que eu o que não que processei, porque, enfim, acabei esquecendo, deixando para lá, mas é uma angústia que você Bruno, passa um esse dia é um dos perdido. nossos maiores problemas. Hoje a gente está falando de companhia aérea, mas eu vou generalizar. A falta de informação. Isso é a base do Código de Defesa do Consumidor. Informação e boa-fé. Não sei qual é a dificuldade que essas empresas têm de chegar para o consumidor e colocar o que está acontecendo, informar. Eu passei por isso há um pouco tempo atrás, indo para São Paulo, e eu fiquei um dia inteiro no aeroporto para ir para São Paulo, um dia inteiro. Né? E aí, eu conheço a legislação, eu chegava no balcão, filhinha, o que está acontecendo? Vamos lá. Deu problema na aeronave, manutenção. Filhinha é uma coisa muito brasileira, É porque não? o filhinha é porque você já está no Pra não auge chamar de outra coisa. Exatamente. Aí tinham lá pessoas que já estavam fazendo Isso aquele é auê. uma coisa que você falou que eu acho também interessante, assim, de entender, porque na época eu não fiz isso, falando, poxa, mas você estava no exterior e tudo mais, e você não tem provas de que o seu voo atrasou. Hoje em Não? dia, com celular... Ué, como você não tem a passagem? Não, eu tenho a passagem, mas assim, disseram que eu tinha que ter feito fotos do telão. Não, e tudo. disseram não, é isso aí. Gente, prova sempre. Não, Quanto eu mais você eu, quiser. sinceramente, Se você que eu comprar fui, pela que internet, negaram como nós falamos informação. aqui, printa todas Não, as gente, não tem E no telas. meu hoje caso, não. eu não Imprime tinha testemunha. Era só eu ali e a TAP. Gente, realmente, essa história de celular é o máximo mesmo, porque hoje em dia eu não preciso fazer cópia de mais nada, eu saio fotografando a tela do isso, celular, eu fotografo tudo, É a isso tela aí. a Tudo- tela do computador, porque aí pronto. Tá No lá. Mas Código de aí- mas Defesa aí do tem- Consumidor, nosso brasileiro, ele é pautado no princípio da boa-fé. Então, o que é isso? Eu parto do princípio que você está falando a verdade. Ponto. Esse é o julgamento, é o entendimento do administrativo, do judiciário. Agora, quando você alimenta isso com as provas, e hoje nós temos aí conversas de WhatsApp, temos a própria internet, foto lá do painel, que o voo está atrasado, isso tudo é muito importante para você poder alimentar o processo e ter um bom resultado. Gente, podemos falar um pouquinho de um assunto que eu estava apaixonada, que é o turismo médico, que eu queria falar com o José, porque eu adorei saber milhões de coisas, José. Porque essa ideia que é de vocês é que o Rio pode ser um destino de turismo médico, ou seja, as pessoas podem vir para o Rio para se tratar, como todas as faradibas de antigamente vinham fazer Dr. cirurgia Pitangui. com o Rio Pitangui, não é? Exato. Isso é real, Vera. A gente está trabalhando agora dentro da nossa Câmara com esses eixos que eu aqui falei, mas o e-saúde, ele tem tem um pressuposto. Você vê que o Bruno falou aqui, a Soraya falou aqui, dos problemas, e você também falou assim, eu prefiro comprar pela internet, porque não me dá chateação e tal. Está todo mundo fugindo das pessoas. Então, o que acontece? Você incorpora tecnologia na sua empresa, você organiza os processos da sua empresa para que tudo corra dentro de um padrão operacional que seja adequado, mas você não investe nas pessoas, É verdade. que é o Por isso é que a gente acaba principal desistindo ponto. delas. Então, está todo mundo fugindo das pessoas. Isso é uma coisa verdade. ruim, entendeu? Que está acontecendo no mundo, e muito particularmente aqui, na nossa cidade, no nosso estado. É porque é particularmente porque é aqui que eu vivo, então eu não posso falar pelos outros. Claro. Eu não sei o que é feito fora daqui. Mas aqui eu sei que a gente investe pouco nesta questão da capacitação profissional. Então, nós temos um sonho que nós voltarmos a ser uma referência nacional em gestão da saúde, plena. Não, obviamente que eu não sou nenhum lunático de querer dizer que nós vamos superar São Paulo, que é a grande referência brasileira em saúde hoje. Já fomos no passado, o Rio de Janeiro já foi isso.
os presidentes da República não iam para os hospitais de São Paulo. Não, quando vinham quando os eles eram servidores do esfaqueados Estado aqui em no Juiz Rio de de Fora, Janeiro. eles Então, viriam para o Rio, eles não iam para As São Paulo. Né? artistas vinham fazer as suas cirurgias plásticas no mundo inteiro, aqui com o Dr. Ivo Pitangui. Então, a gente tem um DNA de serviços de boa qualidade. O DNA nosso, as proteínas do nosso DNA, são boas, tanto na cirurgia plástica, quanto na cirurgia ortopédica, que nós temos o Instituto Nacional de Traumatortopedia, quanto na oncologia, nós temos aqui um magnífico Instituto Nacional do Câncer, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz, enfim. Eu conheci recentemente o Hospital do Cérebro, Paulo Niemeyer. O Hospital do Cérebro do Paulinho Niemeyer. Ótima lembrança. Olha, a gente tem aqui, Bruno e Vera, um DNA muito bom. O que nós precisamos construir agora é o RNA. O RNA é a proteína do futuro. É o que você projeta para o futuro. O Prazeres teve o DNA da sua família. E ele construiu, ele falou para o pai logo cedo e para a mãe, eu quero ser músico também, o meu RNA é esse, lá adiante. É a proteína futura. É isso que a gente tem que fazer para transformar o Rio de Janeiro num lugar atrativo para se visitar também, para se visitar como paciente. Então, você chegar aqui, eu quero me tratar. A gente tem uma rede hospitalar ótima, Rede Dó, Rede Amil, Rede isso, Rede aquilo. Tem um hospital aqui de muito boa qualidade. Nós temos embarcado tecnologias excelentes. Então, a gente precisa organizar o quê? O que nós estamos tentando organizar? Esse turismo receptivo de gente que venha da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, especialmente da América Latina, que queira vir tratar um pé torto congênito de uma criança que nasce no mundo inteiro. Se nós temos um Instituto Nacional de Traumatortopedia, que é uma referência e que possa ser feito não somente ali, mas também nos hospitais privados, uma cirurgia de correção ortopédica, você traz para a cidade gente, vem uma criança, vem o pai, vem a mãe, vai utilizar um hotel, vai utilizar um táxi, vai utilizar um restaurante, vai ver o show do Maestro Prazer, vai fazer tudo isso. Isto é um turismo receptivo como outro qualquer e que precisa ser incentivado com boas práticas de medicina. Nós precisamos, primeiro, qualificar nosso pessoal. É isso que é o meu grande desafio como presidente da Câmara. É fazer com que informações como essa que tem no PROCON, em tantos lugares, a gente possa qualificar essas reclamações. O que é processo, o que é tecnologia e o que são as pessoas. O que está lá? Ali dentro deve ter milhões e milhões de queixas, mas pode ser que nem todas, e certamente não são todas relacionadas a mau atendimento das pessoas. É um produto que é de qualidade inferior, é não sei o que lá, muita coisa. A mesma coisa é na saúde. Se nós qualificarmos as pessoas do ponto de vista de tecnologia, de ponto de vista de gestão dos processos operacionais, o Rio está pronto para receber turistas do mundo inteiro. Deixa eu perguntar para o Zé Eduardo, qual é a cidade do Rio de Janeiro top em termos de formação de cão-guia? É o Sul? Não, atualmente, a referência virou esse centro de referência de Pernambuco. Porque lá é que realmente está agora concentrando um trabalho muito bom, que foi, inclusive, o vídeo ali, né, que passou. É lá o centro de Pernambuco. Porque lá eles conseguiram, com a prefeitura, eles conseguiram uma área grande e eles estruturaram, fizeram uma construção, assim, como modelo de uma cidade, criaram ruas, calçadas, sinais. Então, o cão, ele vivencia ali o que ele vai encontrar no dia a dia dele de trabalho. Muito bom. E tem, inclusive... Muito bom você saber que é Recife. É Recife? É Recife, e eu fico imaginando... produzir isso aqui no Rio. Mas a gente está tentando justamente trazer isso aqui para o Rio. É, porque tem lugar, você, né? Aprender com o Nordeste. Pode crescer esse tipo muito, de... Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que vão para Recife, do mundo inteiro, deficientes visuais da Austrália, com família, porque você tem que ficar um tempo para cuidar, né? Isso. Se você quer receber turista, a própria pessoa que vai receber o cão, ela fica lá, eles têm até uma hospedagem, as pessoas ficam hospedadas lá no último período de treinamento para se adaptar ao cachorro. Exatamente. Essa ideia de que o turismo ele é muito mais amplo, né, do que apenas o passeio, o lazer. Agora eu queria fazer um quiz com você. Uma coisa, com relação a essa perda do Rio de Janeiro, o que acontece? O Brasil ele ganhou o direito de sediar a Exposição Mundial de Cães, que vai ser em 2022. Já houve uma no Rio de Janeiro. E, hoje em dia, por questões de logística, de segurança, de tudo,
foi escolhido São Paulo para sediar, entendeu? mas é o que mais tá um evento que a gente acontecendo o perdeu tempo aqui inteiro. também. Olha só, o Rio de Janeiro, o Brasil pode receber ou recebeu 180 mil turistas médicos no ano passado, nesses anos. A Tailândia recebeu 1.800.000. O que mais se faz na Tailândia em termos de turismo médico? Ele sabe, não vale. Deve ser. Mudança de sexo. Eu ia falar plástica, mas mudança de sexo. Né? Acho que eu já tinha visto alguma. Então, é muito interessante. Os Estados Unidos, obviamente, são o segundo lugar, mas é porque existem especialidades que, olha só, 1.800 pessoas vão para a Tailândia, quer dizer... E não vão sozinhas, né? Por causa de uma excelência, de um... No mínimo, uma acompanhante. Né? Exatamente. Né? É economia, mexendo com tudo. Tudo isso mexe. Muito interessante. Muito O interessante. que você acha da gente terminar o programa agora? Eu acho uma pena, mas a gente tem que terminar, né? A gente volta amanhã. Foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigado. Até amanhã. Muito obrigado, prazer. Agradeço. Tchau.